Esse é um ponto importante que eu acho que ninguém discute, né? E se todo mundo concorda, a importância das abelhas. Primeiro ponto de vista é a questão do meio ambiente. Sim. Falou de natureza, falou de meio ambiente, todo mundo sabe, todo mundo concorda, todo mundo conhece qual é a importância da abelha. E também, por outro lado, ou no mesmo sentido, vem a importância para o ser humano, para a vida humana, né? A existência humana ela está diretamente relacionada ao meio ambiente. O ser humano ele não é um ser desgarrado do meio ambiente. A gente acha que a gente é um ser desgarrado do meio ambiente. Não, existe o leão, existe a girafa, existe a onça pintada, existe o mico-leão dourado e existe o ser humano, mas o ser humano ele não é bicho. Exatamente. E a gente é animal igual qualquer outro animal. Não é porque a gente acha que a gente é evoluído do ponto de vista racional de que a gente está na frente da escala evolutiva comparado aos demais animais. A gente não está. Então a gente está numa condição humana onde a gente e o meio ambiente, a gente como ser pertencente ao meio ambiente, a gente está diretamente dependente da abelha nesse sentido. A abelha ela não vive... A abelha ela vive sem o homem. A abelha vive sem o homem, Thiago. Mas o homem não vive sem a abelha. E o ser humano cada vez mais agora com um domínio de tecnologias, tentando manipular esse jogo da natureza, esse jogo né? da natureza. Começando pelos transgênicos. Transgênico, tem eucalipto clonado, tem não sei o que transgênico. Tá tentando não precisar das abelhas, mas ainda assim, se acabar as abelhas, acaba a raça humana, né? Pois é, a questão, por exemplo, da transgenia. Quando você pega, por exemplo, o exemplo maior é a soja, né? No Brasil é a soja que eles desenvolveram a transgenia da soja para a soja ficar resistente à aplicação do herbicida. Ou seja, você entra aplicando o herbicida, mata o mato no meio da soja, mas não mata a soja. Então a transgenia da soja é essa. E ainda desenvolveram uma semente selecionada que teoricamente não depende de polinização, que é a soja autóctone. Eles usam o termo de soja autóctone por ser uma planta que não depende de um agente polinizador para poder gerar o fruto. Só que o que é que a Embrapa descobriu? A Embrapa Paraná descobriu, a Embrapa Soja, que é situada lá no Paraná. Eles descobriram que quando eles entraram com a abelha em uma lavoura de soja transgênica, em uma lavoura de soja autóctone, ou seja, que não depende de polinizador, eles alcançaram 30% mais produtividade na soja do que em uma soja autóctone que não tinha abelha. Ou seja, a natureza, ela sempre encontra um caminho para dizer assim, a abelha é necessária para a existência da vida. E tem várias plantações que dependem de abelha, né? Todas as plantas com frutos, todas as plantas com flores, todas as plantas com flores dependem das abelhas. Não tem nenhuma que não dependa, todas. Irrestritamente, todas as plantas que produzem flores, elas dependem das abelhas. Porque é o agente que vai carregar quem? Vai carregar o gameta masculino de uma flor para outra flor. O carregamento do gameta masculino de uma flor para outra flor é o ato da polinização. O que é o pólen na flor? O pólen na flor é espermatozoide de planta. Exatamente. É zoozoide de planta, pô. É a célula macho, né? É a célula macho, é o gameta masculino da planta. Então quem é que carrega esse gameta masculino? Quem carrega é a abelha. É o agente polinizador. Não, professor, mas tem outros agentes polinizadores? Tem. Você tem a borboleta, você tem os pássaros, você tem o vento, você tem o morcego. Mas isso também já foi estudado pela ciência, que descobriu que todos esses outros animais ou todos esses outros agentes, eles respondem por 20% do processo de polinização. 80% é a abelha. Com ferrão e sem ferrão. Com ferrão e sem ferrão. A abelha, indistintamente da espécie, indistintamente do gênero, sendo a abelha, tendo a corbícula para carregar pólen, ela é um agente polinizador mais eficiente que qualquer outra coisa que exista na face da Terra. Até pouco tempo, a gente falar em preservação era uma coisa que doía, né? Essa parte aqui da fazenda você tem que preservar, tem que ser por força de lei. Porque senão o fazendeiro normalmente não quer preservar, ele quer produzir até o limite mesmo. Então tem que ter uma lei que obriga ele a preservar. Com a apicultura, não. Você se sente bem em preservar.
é aqui, é preservando que eu vou gerar riqueza. Não é nem renda, é riqueza. Porque é uma coisa além da renda. Além da renda. A renda é a sobrevivência. Eu gero renda. Beleza, estou gerando renda para mim e para o meu grupo familiar. Mas é a riqueza. Gera aquela riqueza interior, aquela riqueza... É uma coisa maior. Bem maior que simplesmente renda, né, gente? Antes dessa apicultura vista como negócio, tinha essa crença limitante do fazendeiro de que a região que é preservada é uma região que não dá renda. É a região que eu estou perdendo dinheiro. Exatamente. Então, se eu preservar, eu estou deixando de ganhar. Tinha essa crença limitante. Mas é a desinformação. É a desinformação. É o que você vê diferente nos demais países, por exemplo, da América Latina. Os demais países da América Latina, eles têm já há 200 anos a apicultura como algo de estudo. Não é à toa que a Argentina é mais desenvolvida na apicultura em relação ao Brasil, o Uruguai é mais desenvolvido. Não é à toa que você pega países como a Colômbia, até a Nicarágua, o México, a África do Sul. Você pega países que também estão em ritmo de desenvolvimento e que têm a apicultura como atividade econômica de política pública. E o Brasil não desenvolveu isso ao longo dos anos. A apicultura ela sempre foi tratada como um produto, com perdão da palavra, para índio cuidar. As margens, né? Uma coisa marginalizada. Uma coisa marginalizada. Não é o índio. É índio que sempre mexeu com a abelha. Então deixa o índio mexer com a abelha. Vamos mexer com o trem de índio, não. É um preconceito que foi criado ao longo do Brasil. Preconceito mesmo. Eu acredito também que existe muito a ver com o investimento que a indústria, por exemplo, de maquinário agrícola tem, porque se investe muito em maquinário para grandes extensões de terra. Sim. Então, cada metro ali que eles perdem diminui a renda, diminui o faturamento. Então, para que divulgar a apicultura? Para que divulgar a preservação? Porque para que divulgar que você pode gerar renda sem derrubar?